Essa é a carinha do Power BI. Ele não tem nada, tá vendo? Olhando assim, não tem nada, mas daqui a pouco vai começar a aparecer dados aqui, aí vocês vão gostar. Aqui em cima, aqui, ó, seu nome, se você tiver logado, ele aparece aqui, tá vendo? Com o seu e-mail corporativo, tá? Lembrando, se você já faz parte de organização, já tem o seu e-mail da organização, você pode entrar com o login e senha desse e-mail aqui, não precisa passar por aquele processo todo de criação de conta corporativa, você pode entrar aqui que você vai ter acesso, tá? Não precisa ter conta Pro para poder já entrar aqui e já começar a trabalhar dados, tá? Qualquer pessoa tem esse acesso inicial. Ok? Feito isso, pessoal, agora é a parte mais legal, agora que a coisa começa a ficar interessante, que é a parte onde a gente vai, de fato, pegar dados, tratar os dados e mostrar os dados de forma inteligente. Nós vamos usar o Business Intelligence aqui para poder trabalhar no Power BI. Para isso, eu preparei uma base de dados que vocês também têm acesso aí na descrição do vídeo. Tem um link aí, acho que é o primeiro link, se não me engano. Ele vai direcionar vocês para uma pasta no OneDrive e vocês vão ter acesso a um arquivo que chama dados. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês, ó. Ele está na minha telinha aqui, ó. Aqui, ó. Dados. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Se vocês acessarem o link aí, vocês vão ter acesso a ele. Deixa eu fechar aqui e compartilhar ele com vocês. Aqui, ó. Dados. O que tem nesse arquivo? Nós temos 4 abas aqui que nós vamos utilizar no nosso projeto a partir de agora. Qual que é o nosso projeto? O nosso projeto é pegar esses dados que estão aqui, importar para o Power BI e tratar eles de forma a tirar informação desses dados. O que eu tenho aqui são dados brutos, então são tabelas de informações que separadas elas não dizem nada, mas juntas e trabalhando com relacionamento, uma relacionada com outra, que nós vamos ver daqui a pouco, a gente vai ver a informação pipocar na frente da gente igual mágica, tá? E para isso a gente precisa de informação, de dados, na verdade. E dados de forma organizada. Né? Se os dados não estão de forma organizada, a gente vai também aprender a organizar esses dados. E para organizar esses dados, a gente tem uma ferramenta muito poderosa dentro do Power BI, que se chama Power Query, que é onde a gente começa o tratamento desses dados, né? Vocês na vida profissional de vocês já devem ter topado com o conceito de cientista de dados ou me ajuda aí, Fábio, acho que tem outro termo para cientista de dados também, análise de dados, cientista de dados, tudo isso aí envolvendo dados, engenharia de dados. Uhum. Isso tudo é o que a gente é parte do Business Intelligence. Por quê? Um analista de dados, um cientista de dados, ele sabe como tratar esses dados de forma a colocar essa informação, esses dados dentro de um ecossistema, a transformar aquilo em informação. Você pega um banco de dados gigantesco lá da sua empresa com dezenas, milhões de linhas, se você pega uma tabela dessa e olha, você, eu não faço a mínima ideia do que tem aqui dentro. Mas o cientista de dados, que é exatamente isso que a gente está aprendendo a ser agora, ele pega esses dados, importa para essas ferramentas, né, no caso Power BI, e ele transforma esses dados brutos em informação. E aí é que brilha os olhos do seu líder, do seu gestor, do seu diretor, porque ele vai ver que lá ele fala assim, nossa senhora, eu nunca tive essa informação na minha mão dessa forma, tão fácil, né? E aí, né, quem fica em evidência?
você, futuro analista de dados, futuro cientista de dados, que chegou lá, garimpou lá numa montanha de dados e mostrou e deu para o seu líder informação que ele pode olhar com segurança e tomar uma decisão. E às vezes essa decisão pode salvar uma empresa, né? Como já tivemos casos aqui, né? Às vezes a decisão, né, especialmente numa época de pandemia, onde empresas quebram, né? Foi o caso recente, empresas quebram, empresas que não conheciam a sua estrutura de custo, a sua estrutura de receita, e quebra simplesmente porque não tinha se preparado para esse evento. E quando você tem informação de qualidade, você está preparado para isso, porque você pode tomar a decisão que pode salvar a sua empresa nesse ponto. E aí é que está a mágica do negócio. Gente. Isso aí é ouro na mão de diretores, de gestores, de liderança. Ok? Então vamos para lá, vamos para o vídeo. Eu tenho aqui 4 abas, tá? Tá pequenininha aí para você, gente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um plano de contas, tá? Plano de contas, acredito que a maioria que está aqui deve estar familiarizado com esse conceito. Plano de contas é uma estrutura de contas que é utilizada dentro das empresas para estruturar suas informações, né? Então, toda empresa ela tem um plano de contas. Toda empresa ela tem um sistema ERP ou que seja um sistema, não precisa ser ERP não, pode ser um sistema mais simples, mas efetivamente toda empresa vai ter seu plano de contas, que ele é separado em 4 grandes grupos, que é o ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, né, despesas, que são as despesas que ocorrem ao longo do ano, dos meses na empresa, e receita. Então, são 4 grandes grupos separados por contas, essas contas compondo esses grandes grupos. E cada uma separada por código. Você vê aqui que o ativo é o código 1, e aí vai descendo na hierarquia, e o passivo, código 2, vai descendo na hierarquia. Então, a gente tem fornecedor, empréstimo, imposto a recolher, salários a pagar, e por aí vai. As despesas, no caso aqui, código 3, tá? E vai descer na hierarquia, então a gente tem despesa de salário, despesa de hora extra, despesa com INSS sobre salário, provisão de férias, material de expediente, matéria-prima, material de propaganda, e por aí vai. E temos a receita, que no caso aqui, código 4, receita com prestação de serviço e receita com vendas. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei, tá, pessoal? Mas a estrutura de um plano de contas, em tese, é essa. Só que ela não é necessariamente dessa forma em todas as empresas, tá? A codificação pode ser diferente, o ativo pode ser 2, passivo pode ser 3, despesa 4, receita 5, por aí vai. Isso vai de acordo com a estrutura organizacional da empresa. Nesse nosso caso aqui, eu optei por colocar essa codificação para ficar fácil da gente entender. Conta 1, ativo, conta 2, passivo, conta 3, despesa, conta 4, receita. E aqui, a coluna de nível. Esse nível aqui indica se ela é uma conta analítica ou uma conta sintética. Explico. Analítica é aquela conta que vai receber o lançamento. Então, se eu faço uma compra de material de expediente, a despesa ela vai cair naquela conta analítica. Conta sintética é a conta que agrupa aquela conta analítica. Então, se eu pegar aqui, ó, estoque. Eu tenho o estoque, que ele é a conta sintética do estoque, ele agrupa todo o estoque. E dentro do estoque, vamos imaginar que a gente está lá numa salinha que é o estoque. Cada prateleira é uma conta diferente. Então, eu tenho a prateleira de material de expediente, eu tenho a prateleira de material de limpeza, eu tenho a prateleira de material de manutenção e matéria-prima. Cada uma dessas prateleiras é uma conta contábil, que ela vai receber os lançamentos, que são os produtos. Ou eu comprei material de expediente, vou lá colocar
aquele valor naquela prateleira. E o estoque, essa conta sintética do estoque é a salinha do estoque. Então, tudo que está dentro daquela sala está dentro do sintético de estoque. Tudo que está dentro de cada prateleira está dentro de cada conta. Então, né, o conceito básico é esse. Ok, pessoal? E temos também o plano de centro de custo. Esse é um pouquinho mais complexo, mas eu acredito que vocês vão entender. O centro de custo, ele indica, em termos bem simplórios, vamos dizer assim, o departamento em que aquele custo está sendo corrido. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Eu tenho uma despesa, vou pegar aqui uma despesa aqui, ó. Eu comprei material de expediente, comprei lá um saco de papel higiênico. Isso é material de expediente, que eu uso no dia a dia da empresa. Então, essa conta material de expediente, ela indica a natureza da despesa. Então, eu comprei papel higiênico. O que é papel higiênico? É um material de expediente. Então, a conta indica a natureza da despesa que eu estou incorrendo. E para quem? Onde que essa despesa está sendo incorrida? É o centro de custo. Eu comprei papel higiênico para o pessoal da contabilidade. Então, esse registro dessa compra de material de papel higiênico vai ser na conta de material de expediente no centro de custo da gerência de contabilidade. Por quê? Porque é para lá que ele foi comprado. Então, o raciocínio a conta contábil indica a natureza da despesa, o centro de custo indica o local onde aquela despesa está sendo corrida. Ok? Esses são conceitos importantes para a gente, quando a gente chegar lá na nossa análise no BI, a gente saber o que a gente está olhando, qual a informação que a gente está olhando ali. Ok? Com essas duas tabelas, a gente consegue chegar num banco de dados que no nosso caso aqui, o razão contábil. Né? Para quem não conhece o termo razão contábil é um relatório que reúne todos os lançamentos, seja de ativos, seja de passivos, seja de despesas, seja de receita, na empresa. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, são informações obrigatórias do razão: data, né, conta contábil, valor de débito ou crédito, ou seja, se a despesa está sendo corrida ou se a receita está sendo corrida, tá? E saldo final. Esse relatório de razão, ele é padrão, ele é definido por normas contábeis, tá? Então, ele indica a movimentação diária daquela conta específica. Nesse caso aqui, a gente está olhando não para uma razão convencional, a gente está olhando para um banco de dados. Quando a gente olha para o banco de dados, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que no sistema, o sistema ele não enxerga uma razão da forma que a gente enxerga no relatório. O sistema ele agrupa aquelas informações de forma aleatória. Tá? Então ele tem lá a coluna de data, a coluna de conta, a coluna de centro de custo, a descrição, que é, no caso aqui, a nota fiscal ou a despesa, e o valor, se ele está saindo ou entrando. Com essas informações, o sistema, o ERP, que vocês trabalham, ele monta o razão contábil no padrão das normas contábeis. Tá? Mas não é esse razão das normas contábeis que a gente vai utilizar para os nossos relatórios no BI. É justamente o banco de dados que hoje origina esse razão. Por quê? O nosso foco não é pegar uma informação já trabalhada. O nosso foco é pegar a informação bruta. Porque lá tem tudo. Lá tem tudo que a gente precisa para tratar e chegar na informação que a gente quer. Tá? E isso é o que a gente tem aqui. Então, a gente tem um plano de contas, o plano de centro de custo, razão. Também aqui, ó, em adicional, a gente tem uma DRE. DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ela pega é outro relatório também, definido por normas contábeis, mas ela pega todos esses dados do razão relacionado com o plano de contas e com o plano de centro de custo
e organiza em grupos de contas, tá? São eles, olha lá, receita sempre vem no topo, deduções e receita, nós estamos falando aqui de impostos sobre receitas, né? Depois vem a receita líquida e por aí vai. Custos de serviços prestados, vem os subtotais aqui, despesa com vendas e prestações de serviços, despesas financeiras, receitas financeiras, né? Rendimento de aplicação financeira, por exemplo, juros e multas pagos sobre pagamentos de fornecedores e despesas gerais administrativas, que é aquelas despesas que precisam ser incorridas para o funcionamento geral da empresa. E, por fim, o lucro ou prejuízo operacional. Esse relatório, ele dá para a gente, ele informa para a gente quanto que aquela empresa gerou de resultado. Tá? Então, por isso que isso é um relatório bem importante para a gente começar as nossas análises. Então, qual que é o nosso projeto? A gente tem os dados, a gente tem o plano de contas, plano de custo, a DRE e o razão. E a gente, com esses dados, pessoal, a gente pretende jogar isso no Power BI, tratar isso e criar esses demonstrativos lá dentro. Não o razão, porque o razão é um demonstrativo já bem batido e ele não agrega nada para a gente. Mas com essa informação do banco de dados, a gente tem uma infinidade de outras propostas de demonstração de informação que vai encher os olhos de qualquer diretor, de qualquer gerente aí, que vocês estejam trabalhando, ok? Isso tudo está no Excel, tá? Essa primeira base aqui que a gente está utilizando é Excel. Isso não quer dizer que o Power BI só trabalha com Excel, tá, gente? O Power BI, ele, como ele é um serviço de Self-Service BI, ele tem uma infinidade. Quando eu falo infinidade, eu realmente quis dizer essa palavra. É uma infinidade de fontes de dados diferentes que a gente pode utilizar para montar esses relatórios. Eu vou aqui para o Power BI para mostrar para vocês como, do que eu estou falando. Power BI, a gente inicia todo o processo com a obtenção de dados. Tá? Aqui, ó, tem uma lista aqui de possibilidades de obtenção de dados que eu vou mostrar, que eu vou explicar para vocês. E aqui, ó, do lado aqui, ó, a gente tem 3 menuzinhos bem interessantes. Um deles é o relatório, que é onde a gente monta efetivamente o nosso relatório. Aqui a gente tem a abinha de dados, que é onde os nossos dados que a gente vai importar vão estar listados aqui, mostrados aqui como tabelas. E aqui a lista de relacionamentos. Essa parte aqui é a mais importante e a mais, vamos dizer assim, mais mágica do Power BI. É aqui que o nosso trabalho é reduzido a poucos cliques para fazer uma infinidade de relatórios. É como se eu estivesse fazendo dezenas de PROC vezes no Excel com apenas um clique. Vocês vão ver do que eu estou falando. Então, vamos lá. A primeira coisa então, que nós vamos fazer é importar os dados. Eu vou fechar esse Excel aqui, porque eu preciso dele fechado para poder importar os dados, tá, gente? Eu vou clicar aqui na setinha do lado aqui, ó, obter dados, pasta de trabalho do Excel. É a primeira opção que ele dá. Tá? Ele dá outras opções também que são bastante interessantes. Você pode buscar via SQL Server, que é, vamos supor, você tem um ERP lá, você tem o seu banco de dados lá na tabela do ERP, via SQL você pode pegar, buscar essa tabela diretamente do banco de dados do ERP. Então, assim, isso em termos de segurança da informação é ouro. Qualquer diretor, qualquer gestor, qualquer líder preza muito isso, porque a gente está falando de segurança da informação, que é uma das diferenças cruciais entre Power BI e Excel. Por quê? Eu poderia muito bem estar usando Excel e fazer todos os dashboards que nós vamos criar aqui no Excel. Né? Não tem problema nenhum, dá para fazer. Só que você vai ter um trabalho infinitamente maior e você vai ter o problema da segurança da informação. Excel, para você mostrar aquele dado, a pessoa tem que ter acesso ao arquivo. Então, se você quer mostrar um relatório, você tem que mandar um arquivo para o seu diretor. Aí o diretor vai lá, abre o arquivo,
e não está familiarizado com o que está lá, apaga uma célula, ou exclui uma tabela, ou exclui uma coluna. Vamos supor que você mandou sem proteger o arquivo, exclui uma aba, e aí o inferno está criado, né, gente? Aí a bagunça é generalizada. Quando a gente está falando em Power BI, isso não existe. Por quê? Você, como editor, como criador do conteúdo, do relatório, você cria ele num ambiente seguro, um ambiente estável, você publica esse relatório, você torna ele acessível para outras pessoas e ninguém, absolutamente ninguém, além de você que tem o arquivo original, consegue alterar esse arquivo. Ele simplesmente vai visualizar aquelas informações da forma como você colocou lá. Ele vai ter acesso a todos os filtros, a todas as dinâmicas do relatório, mas ele não vai ter acesso ao banco de dados. Ele não vai conseguir entrar lá e mudar qualquer coisa no banco de dados que vai alterar valor, que vai alterar forma de apresentação. De forma nenhuma. E isso, pessoal, é segurança de dados. É dessa forma que a gente assegura que os dados que estão ali são efetivamente os dados que estão no sistema, tudo mais. Tá? Por isso que o Power BI é tão importante e ele é tão visado no mundo corporativo, porque ele oferece essa segurança, oferece esse dinamismo e oferece um salto de qualidade muito grande na informação. Dito isso, vamos lá para o Power BI. Vou clicar aqui em pasta de trabalho de Excel. Ele vai abrir para mim a caixinha de busca. Eu vou aqui, ó, vou na pastinha onde eu salvei os dados, vou selecionar ele e vou abrir. Quando eu faço isso, ele carrega esses dados para dentro da base de dados do Power BI. E aí, pessoal, é aí que começa. Ele vai aqui, ó, ele está mostrando para a gente aqui 4 abas. São exatamente as abas lá, as planilhas, na verdade, que está dentro daquele arquivo do Excel, que é o nosso plano de contas, nosso plano de ciência de custo, o nosso razão, nossa DRE. Tá? Então, para importar isso para o Power BI, é só marcar. Só marcar aqui, ó, plano de ciência de custo, marquei, ele aparece aqui. Marquei plano de contas, marquei o razão, marquei DRE. Você não precisa fazer carga dos arquivos de uma vez, um por um. Você pode fazer tudo de uma vez, tá? Marca todo mundo, clique em transformar dados, tá? Você pode carregar direto para o BI, mas não, é melhor você clicar em transformar dados, que eu vou te explicar por quê, tá? Você clica em transformar dados e aí que a mágica começa. Por quê, gente? Ele vai abrir o Power Query, que é exatamente aquela ferramenta que eu disse para vocês que é extremamente poderosa para tratamento de dados. O que é o Power Query, pessoal? Em resumo, bem resumido, o Power Query é um estúdio de SQL low code. O que é isso? Ele vai fazer todo o tratamento no banco de dados via aplicação de SQL, só que low code. Você não vai escrever o código, você vai clicar, você vai falar o que você quer, ele vai escrever, vai criar esse código e vai aplicar na tabela. E ele vai fazer isso de forma a gravar cada etapa que você está fazendo. Então, quando você joga o banco de dados para lá, aplica essa sequência de dados, de tratamento, pronto. Você só fez uma vez, você não vai precisar fazer de novo. Quando você atualizar essa tabela, vamos supor que você importou razão. Aí, no mês seguinte, apareceu 50 novas linhas no seu razão. Problema nenhum. Você só vai atualizar o relatório, ele vai aplicar toda a sequência de tratamento que você fez naquele relatório e ele vai atualizar os dados com aquilo lá. Então, não importa o tamanho do seu banco de dados, ele vai fazer. E vai fazer e vai ajudar, vai te devolver para o BI para você tratar aquela informação. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos pegar aqui o plano de contas. Aqui ele me dá coluna por coluna. E aqui, no caso, gente, aí eu vou aplicar algumas das expertises que a gente utiliza na criação
de relatórios, tá? A primeira coisa, conta. Quando a gente tem conta com códigos, com pontos, é sempre interessante colocar o formato de texto. Como que você faz isso, Felipe? Pelo amor de Deus. Tá vendo esse 1, 2, 3 aqui no lado da conta? Só clicar nele aqui, ó, ele vai te dar as opções de formatação para aquela coluna. Aí você tem número decimal fixo, número inteiro, percentual, data, hora, data, e no caso eu quero texto, eu quero exatamente a informação que está mostrada no Excel. Quando eu clico em texto, ele pergunta para mim se eu quero substituir o atual. Eu clico em sim, ele altera para mim, e aí agora, tá vendo? Ele apareceu já os pontinhos. É dessa forma que eu quero que o código apareça. Então é dessa forma que eu coloco. E quando eu faço isso, pessoal, notem que apareceu uma linhazinha aqui de tipo alterado, tá vendo? Tá vendo esse xizinho aqui do lado dele? Eu vou clicar aqui para voltar ao processo, tá? Eu clico, ele volta, tá vendo? Ele voltou para pro formato antigo. Quando eu volto aqui, ó, e clico de novo e coloco texto, ele volta com o tipo alterado. Então, o que ele faz? Ele gravou aquela sequência. Isso é uma instrução SQL. Via instrução SQL, ele pediu para formatar aquela coluna em texto. Então, toda vez que você exportar de novo o seu razão, jogar lá para dentro da base de dados e atualizar, ele vai realizar essa instrução, ok? E dessa forma eu vou fazer com todas as outras colunas. Ó. Esse aqui eu passei para texto também, nível também passei para texto. Código da DRE eu posso colocar em texto também. Então, e essa coluna 5 aqui é uma coluna nova que apareceu, ó, não tem nada, tá vendo? Então eu só vou simplesmente excluir ela. Como que eu excluo ela? Botão direito em cima do cabeçalho dela aqui, ó, do mouse, remover. Removi, pronto. Tá vendo aqui, ó, apareceu aqui, ó, colunas removidas. Então, toda vez que, mais uma vez, toda vez que o plano de contas for atualizado, ele vai rodar todo esse script e vai te entregar a tabela dessa forma aqui. Mesmo jeito eu vou fazer com o plano de conta, plano de centro de custo, ó, tá vendo? Eu vou marcar aqui, ó, texto, para ele trazer com código para mim, ó, tá vendo? Trouxe com código bonitinho. O resto eu não preciso mexer, que ele já identificou que é texto, tá vendo? Ele sabe esse que é texto. Pronto, esse aqui já foi. Razão. Esse aqui é o meu verdadeiro banco de dados, tá? Então eu tenho a coluna de data, ele já até marcou aqui para mim com o formato de data, então eu não preciso mexer. Eu tenho o formato de conta, que também é codificado, então eu vou colocar em texto. Ele tem a coluna de centro de custo, que também é codificado, vou colocar em formato de texto. Descrição, ele já entendeu que é texto. Valor é número, valor, ok. E ele apareceu com mais uma coluninha 6 aqui, que não tem nada nela, tá vendo? Se eu clico na setinha do lado aqui para filtrar ela, ele só me carrega valor nulo. Então eu posso vir aqui, ó, botãozinho direito, excluir. Excluir ela. Pronto. Tá? Isso aqui, gente, é o que a gente chama de exatamente tratamento de dados. Isso aqui é a aplicação básica da ciência de dados dentro de um banco de dados. Tá? Isso, é claro, a gente está falando de um banco de dados muito pequeno, mas quando a gente está falando de bancos de dados massivos, com 50, 1 milhão de linhas, isso aqui faz toda a diferença, porque isso aqui são instruções SQL e são muito rápidas. Ele executa essas instruções de forma muito rápida e joga para o Power BI para a gente tratar ela, para a gente trabalhar com elas. Feito isso, pessoal, eu tratei todos aqui, os 4 aqui, ó, razão, DRE, plano de centro de custo, plano de contas. Tratei tudo. Só clicar aqui, ó, na página inicial aqui, ó, fechar. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha para me fazer aqui, ó. É isso mesmo, vamos lá. Só clicar aqui em fechar. Deixa eu voltar aqui, ó. Clique em fechar e aplicar. Quando eu fizer isso, pessoal, notem bem o que vai acontecer. Vou clicar em fechar, aplicar. Ele vai fechar o Power Query, né? Que ele abriu por cima do Power BI e ele vai importar essas planilhas para a gente. Jogar para dentro do Power BI. Ele está carregando as planilhas, tá vendo? Está carregando planilha. E aí, galera,
a gente vê aqui nos campos aqui, ó, no seu canto, no canto direito aqui, as tabelas que a gente importou. DRE, plano de contas, plano de centro de custo, plano de contas, razão. Tudo aqui. Tá vendo? Ó, se eu abrir aqui na setinha, ele me mostra lá, ó, código da DRE, descrição, natureza, sinal, plano de centro de custo, a descrição do centro de custo, tipo, plano de contas, e aí por aí vai. E o razão, com todas as informações do razão, ó, tá vendo? Centro de custo, conta, data, descrição, valor. Bonitinho. Então, gente, agora a gente tem os dados dentro da ferramenta. E aí a gente consegue começar a trabalhar, tá?